Graça e paz, amados de Deus, como vocês estão, estudantes e iniciantes de teologia? Vou estar com você aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a aula de número 72. Estamos aí na reta final, né? Estamos na página 329 do nosso estudo do nosso clássico do livro Ian Pilmer, né? Que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Página 329, um livro que tem aí um pouco mais de 400 páginas, né? De conteúdo para a gente estudar. Exato, vou dizer para você aqui, nós temos 389. Pois é, mais 60 páginas e a gente termina este curso, né, que é Teologia para Iniciantes. Muito bem, para você que não me conhece, né, eu sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Convido você a se inscrever no nosso canal, aqui do lado aí. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades, perfeito? Você que já está acompanhando, eu louvo a Deus pela sua vida. Você tem gente, eu sei que tem gente, alguns de vocês aí estão assistindo desde a primeira aula. Louvado a Deus, louvamos a Deus por conta disto, por conta da sua vida, que bênção, muito obrigado. Né? Se você está assistindo desde a primeira aula, eu entendo, é porque você está aprendendo, é porque está edificando a sua vida. Por isso eu sempre peço a você que dê o like, que você comente, compartilhe para pessoas amigas, pessoas que você sabe, tipo assim, se eu apresentar esse vídeo aqui, esse canal do Pastor Anderson para essa minha amiga, para esse meu irmão, tenho certeza que ele vai ser abençoado também. Faça isso, compartilhe. Você também pode ajudar também o nosso canal, se tornar um apoiador, né? Como eu sempre digo, né? Você está abençoando, tem sido abençoado por esse canal, por esse conteúdo. Deus está tocando no seu coração para abençoar financeiramente, apoiar esse canal. Pois é, a partir de R$5 você pode fazer isso, né? R$5 que dá aí aproximadamente 90 centavos de dólar, que dá aproximadamente 1 litro de leite. Seria isso mais ou menos, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente compra leite aí a R$4,50 o litro, né? Caixinha. Seria mais ou menos isso, né? R$4,99. Então você poderia estar abençoando aí o nosso canal mensalmente, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, né? Se você fizer isso, nós vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, certo? Que é um grupo bastante agitado, pessoal, trocando dicas ali, dicas teológicas, ideias, estudos, muito bacana. Não é um grupo para debate, mas é um grupo para compartilhar ali o que a gente tem aprendido, recebido, a gente tem descoberto aí no mundo da teologia, né? E se você fizer isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp e dentro em breve vamos começar a sortear livros de teologia para vocês que se tornarem apoiadores, certo? Temos uma meta lá, você se tornando apoiador, a gente vai dentro em breve sortear livros de teologia todos os meses, para os apoiadores, claro, que estiverem ativos, né? Então vamos lá, hoje vamos falar sobre o recebimento dos dons, né? Você sabe que Ian Pilmer é um autor pentecostal, então vamos lá. Assim como eu. E assim como muitos de vocês, a maioria de vocês que assistem este vídeo e esta série, né? Eu sei disso. Diz o seguinte, né? Dizendo o seguinte: Deus é soberano na distribuição dos dons, pois é Ele quem decide quanto à classe de dom a ser distribuído. Ele pode conceder um dom sem nenhuma intervenção humana e mesmo sem a pessoa o pedir. Mas geralmente Deus age em cooperação com o homem e há algo que o homem também pode fazer nesse caso. O que se requer daqueles que desejam os dons? Letra A. Submissão à vontade divina. A atitude deve ser não o que eu quero, mas o que Ele quer. Às vezes queremos um dom extraordinário e Deus pode decidir por outra coisa. Tá vendo? Você pentecostal, você meu amado, qual é talvez o dom que mais aparece? Dos dons espirituais. É o dom de profecia, né? Profecia e o dom de línguas. Esses dois são os que mais aparecem, que estão mais em evidência e que as pessoas mais buscam, né? Pois é, muitos arraiais trazem o status de que aquela pessoa é muito mais espiritual que todo mundo. Deus usa, Deus toma o vaso, o profeta, profetiza, etc. Né? Então, muitas vezes você está buscando esse dom. Está errado? Não. Senhor, conceda-me o dom de profecia, o dom, né, de línguas e interpretação, o dom de variedade de línguas. Mas muitas vezes Deus quer te usar com outro dom. E aí? Você já parou para pensar sobre isso? Até agora você não recebeu esse dom de profecia. Mas certamente Deus está te usando em outra área, com outro dom.
Então não é o que nós queremos, né? Se nós somos submissos à vontade de Deus, é o que Ele deseja, é o que Ele quer, né? Letra B, requisitos aí para receber os dons. Ambição santa. Diz aqui, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31 e 14, 1. Muitas vezes a ambição conduz a pessoa à ruína e ao prejuízo, mas isso não é razão de não a consagrarmos ao serviço de Deus. Ou seja, a pessoa tem que desejar. Geralmente a gente usa essa palavra ambição no sentido negativo, né? Ou seja, almejar, buscar os dons do Espírito Santo, ok? Então, você precisa almejar para quê? Para mostrar para as pessoas que tem? Não, certamente você deve almejar os dons espirituais para ser um instrumento nas mãos de Deus. Senhor, usa-me para edificar outras vidas. Quero ser um vaso de honra, quero ser usado por ti, né? Então a pessoa tem que desejar isso, tem que estar ardendo ali, latente no coração dela. Que é quase a mesma coisa aqui da letra C que ele coloca. Ambição santa, letra B, letra C, terceiro requisito, desejo ardente pelos dons naturalmente resulta em oração e sempre em submissão a Deus. Ou seja, se a pessoa quer ser usada pelo Espírito Santo, então isso vai resultar numa maior consagração, ela vai orar mais, ela vai jejuar, ela vai ter um hábito diário mais intenso de exame e leitura da palavra de Deus, certo? Ela vai santificar-se, porque ela deseja ser usada por Deus. E de fato, o Espírito Santo vai usar, vai conceder dons espirituais àqueles que estão buscando, àqueles que estão se consagrando, sem dúvida. Letra D, quarto requisito é a fé. Alguns perguntam o seguinte: devemos esperar pelos dons? Levando em consideração que os dons espirituais são instrumentos para a edificação da igreja, parece mais razoável começar a trabalhar para Deus e confiar nele a fim de que ele conceda o dom necessário para a tarefa em particular. Desse modo, o professor da escola bíblica confia em Deus para a operação dos dons necessários ao mestre, como também o pastor, o evangelista e os leigos confiam em Deus para a operação de seus dons. Uma boa maneira de conseguir um emprego é ir preparado para trabalhar. Uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra de Deus em vez de estar sentado de braços cruzados esperando que o dom caia do céu. Perfeito. É, perfeito. Tão óbvio, tão lógico, mas muitas pessoas falham nessa questão aqui. Por exemplo, eu fui ordenado ao ministério pastoral em 2010, com 33 anos de idade. Porém, eu comecei a estudar teologia com 17. Entrei para o seminário em 2008. Em 2006 iniciei um seminário, mas fiquei só 6 meses nesse seminário. Em 2008 voltei para outro seminário. Fui ordenado pastor em 2010 e só fui concluir, né, em 2011. Enfim, depois... Mas antes disso, eu me lembro muito bem que o irmão, quando eu fui chamado para o ministério pastoral, o irmão chegou e falou assim: é isso aí. Você se preparou, você buscou, você estudou e quando a oportunidade apareceu, eis aí. Você era o único preparado da igreja, era o único que fazia um seminário teológico, era a única pessoa na igreja toda. Devia ter ali uns 350, 400 membros, a minha igreja sede na época que eu estava lá. A única pessoa que havia estava estudando teologia. Muita gente boa, muita gente capacitada, mas ninguém. Né? É óbvio que isso não foi um requisito único, né, para que o meu bispo, o meu mentor, me escolhesse, me chamasse para o ministério. Claro, houve outros requisitos. Mas eu me preparava, eu sempre estava me preparando. Quando eu fui fazer o seminário, não foi a pedido do meu pastor. Eu fui porque Deus tocou no meu coração e eu fui fazer. Ou seja, eu me preparava o tempo todo. No momento que Deus me chamou, eu estava preparado. Perfeito? Estudava. Antes de ser pastor, eu era professor de curso de discipulado na minha igreja. E antes disso, eu sempre me preparando, sempre estudando com voracidade. Tanto é que quando eu entrei em 2008, com 31 anos de idade para o seminário, então muito do que o professor falou ali os professores falavam nos primeiros meses ali, eu já tinha ouvido falar, porque eu já era um autodidata, estudioso. Então, surgiu a oportunidade, eu já estava fazendo a obra, certo? Eu já estava fazendo a obra de Deus quando Deus me chamou para um ministério específico, o ministério pastoral. Então, a gente não deve ficar somente esperando os dons. A gente tem que se consagrar, nos preparar para que
para que o Senhor nos conceda, né, e estejamos aptos a receber e sermos usados por esses dons, né? Quinto requisito, ele vai falar sobre aquiescência. O fogo da inspiração pode ser extinguido pela negligência, conforme 1 Tessalonicenses 5,19. Daí a necessidade de despertar o dom. Literalmente, manter viva a chama do dom que está em nós, né? De fato, né? 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo vai dizer, né? Não apagueis os dons do Espírito, né? Não apagueis o Espírito, né? Está escrito lá, não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. Qual é a ideia que Paulo está trazendo ali? Que é possível que se o indivíduo viver uma vida relaxada espiritualmente, nós podemos, com nossas ações e atitudes, apagar a chama do Espírito, apagar o agir, os dons do Espírito, esfriarmos, né? Então é necessário haver uma chama, um reavivamento, um despertamento do dom. Paulo vai dizer isso, né? Timóteo, desperte o dom, né? Vives o dom que há em ti, ou seja, nós recebemos o dom e a gente, por negligência, a gente pode apagá-lo. E cabe a nós mesmos reativar esse dom através da busca, do arrependimento, da oração, né? A prova dos dons. As Escrituras admitem a possibilidade da inspiração demoníaca, como também das supostas mensagens proféticas que se originam do próprio espírito da pessoa. Apresentamos as seguintes provas pelas quais se pode distinguir entre a inspiração verdadeira e a falsa. Letra A, lealdade a Cristo. Quando estava em Éfeso, Paulo recebeu uma carta da igreja em Corinto, contendo certas perguntas, uma das quais era quanto aos dons espirituais. O texto de 1 Coríntios 12:3 sugere uma provável razão para a pergunta. Durante uma reunião, estando o dom de profecia em operação, ouvia-se uma voz que gritava: Jesus, seja amaldiçoado. O versículo 3 diz lá isso. É possível que algum adivinho ou devoto do templo pagão houvesse assistido à reunião e, quando o poder de Deus desceu sobre os cristãos, esses pagãos se entregaram ao poder do demônio e se opuseram à confissão: Jesus é Senhor. Com esta negação diabólica, Jesus seja amaldiçoado. Ok? A história das missões modernas na China e em outros países oferece casos semelhantes. Paulo imediatamente explica aos coríntios, desanimados e perplexos, que há duas classes de inspiração, a divina e a demoníaca, e explica a diferença entre ambas. Ele os faz lembrar dos impulsos e êxtases demoníacos que experimentaram ou precisaram em algum templo pagão, e assinala que essa inspiração conduz à adoração a ídolos. De outro lado, o Espírito de Deus inspira as pessoas a confessar Jesus como Senhor. Por isso, eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3, Apocalipse 19:10, Mateus 16:17, 1 João 4:1-2. Naturalmente, significa que a pessoa não pode dizer como um papagaio que Jesus é Senhor. O sentido verdadeiro é que ninguém pode expressar sincera convicção sobre a divindade de Jesus sem iluminação do Espírito Santo. Entendeu? A sincera convicção, a sincera devoção. Não adianta apenas declarar Jesus é o Senhor. O que Paulo está enfatizando aqui fala sobre, de fato, a sua real lealdade a Jesus. Porque Jesus vai dizer lá em Mateus 7, lembra? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então só declarar que Cristo é o Senhor não basta. Vai ser necessário essa pessoa dar evidências de sua lealdade a Cristo. Aí a pessoa chega, já tive caso, né? A pessoa chegar para mim e falou: a pessoa conhece a palavra, vem o culto, mas ela não é batizada nas águas. Ela diz assim para mim: pastor, antes eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo. Tudo bem, eu não posso dizer, não, você recebeu foi um demônio, não foi o Espírito Santo, não. A pessoa diz aquilo, eu só vou observar os dias passando, as semanas e os meses. O que você vai observar, pastor Anderson? Duas coisas. Se de fato, de verdade, ela recebeu o batismo do Espírito Santo, ela vai fazer como Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia diz que Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo e Pedro falou: o que te falta agora para você se batizar nas águas? Se batiza aí. Ou seja, uma coisa que é um tanto quanto rara, né?
pessoa tem experiência pentecostal para depois se batizar nas águas. Normalmente as pessoas se batizam nas águas e depois ela recebe a batismo do Espírito Santo. Isso? Você que é pentecostal sabe o que eu estou falando. O Cornélio foi um caso assim excepcional. Ele recebe, durante a ministração, a pregação do apóstolo Pedro, ele recebe a batismo do Espírito Santo. Depois ele se batiza com toda a sua casa nas águas. Então a pessoa diz para mim, recebeu o batismo do Espírito Santo. Ok. Tá, e o seu batismo nas águas? Já está marcado? Não, estou vendo, aí vou ver ainda. Recebi o batismo do Espírito Santo. Sim, e tu vai congregar onde? Já escolheu já uma igreja, já definiu já? Recebeu já o batismo do Espírito Santo já tem 2 meses e já definiu onde você vai congregar, vai ser fiel, leal a qual autoridade espiritual? Quem vai ser o seu mentor, o seu pastor? Tá entendendo? Aí, se a pessoa diz que foi batizada no Espírito Santo e ela contraria essas perguntas, ela simplesmente ignora e diz, não preciso me batizar nas águas. Será que foi o Espírito Santo mesmo? Será que o Espírito Santo te faz ir contra a Bíblia? Recebi o batismo do Espírito Santo e a pessoa só vive no erro, no pecado, causando divisão na igreja, batendo de frente com o pastor, não quer seguir, eu não sigo o líder, meu pastor é Jesus. Já ouviu isso? São os hipócritas, né? O diabo ama isso. Quando a pessoa diz isso, eu não preciso de líder, meu pastor é Jesus. O que ela está dizendo? Eu não me submeto à liderança humana. Enquanto você vai para as Escrituras e você vai ver Josué. A Bíblia descrevendo Josué, filho de Num, servo de Moisés. Sim, antes que Josué chegasse a ser um general, líder de Israel, antes ele foi servo, ele serviu a Moisés. Interessante isso, não? Pois bem. Prova prática. Os coríntios eram espirituais no sentido que mostravam um vivo interesse pelos dons espirituais. Entretanto, embora se gloriassem no poder vivificante do Espírito, parecia haver falta de seu poder santificador. Estavam divididos em facções, a igreja tolerava um caso de imoralidade indescritível, os irmãos processavam uns aos outros nos tribunais, alguns estavam retrocedendo para os costumes pagãos, outros participavam da ceia do Senhor em estado de embriaguez, ou seja, essa igreja era um caos, né? Igreja problemática. Podemos estar seguros de que o apóstolo não julgou asperamente esses convertidos, ao lembrá-los da vileza pagã da qual recentemente haviam sido resgatados e das tentações de que estavam odiados. Contudo, ele sentiu que os coríntios deviam ficar impressionados com a verdade de que, por mais importantes que fossem os dons espirituais, o alvo supremo de seus esforços devia ser o caráter cristão e a vida reta. Esse é o grande problema de nós pentecostais, da maioria de nós pentecostais. O enfoque está nos dons, nos carismas. O enfoque não está no poder santificador, do caráter. Então você vai ver a pessoa falando em línguas estranhas, falando de profecia, profetizando, mau caráter. Não estou exagerando, não. Pessoa dando beijo, dando volta, canalha, traidoras. Pior do que muito descrente, porque ela enfoca apenas o carisma. O caráter de Cristo, que é o alvo maior. Buscar o fruto do Espírito, que é o alvo maior do cristão, o caráter de Cristo. Sabe o que eu vou dizer para você? A pessoa pode ir para o inferno com os dons espirituais. Sabia? Foi usada nos dons espirituais, ela pode ir para o inferno. Mas uma pessoa não pode ir para o inferno se ela tiver o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito. Uma pessoa que manifesta o caráter de Cristo, ela está cheia de Cristo, ela está cheia do Espírito Santo. Presta atenção, você que é amado pentecostal como eu. Muitos de nós achamos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando ela está rodando, girando no manto. Não é. Não. É mais certo que uma pessoa que paga suas contas em dias esteja mais cheia do Espírito Santo. Um crente que paga suas contas em dias está mais cheio do Espírito Santo do que muitos cristãos que estão falando em línguas estranhas, tá? Não sou contra nada disso que estou falando aqui, não sou contra a profecia, nada disso. Creio em tudo isso, sou pentecostal. Mas quando isso acontece na vida, né? Quando uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não tem nada de Cristo, mas ela quer mostrar que tem dons, ela só fica buscando somente os dons para aparecer, principalmente profecia de línguas, simplesmente você não vê Cristo ali, só porque ela está falando em línguas estranhas, né? Mas devemos ter cuidado aqui em distinguir coisas que diferem entre si.
Aqueles que se opõem ao falar em línguas, que são antibíblicos em sua atitude, afirmam que seria melhor buscar o amor no Supremo. Eles são culpados por confundir os pensamentos. O amor não é um dom, mas um fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é o desenvolvimento progressivo da vida de Cristo enxertada em nós pela regeneração, ao passo que os dons podem ser distribuídos repentinamente a qualquer crente cheio do Espírito, em qualquer ponto de sua experiência. Certo? O desenvolvimento santificador do Espírito Santo, né? É a manifestação progressiva, né? É a santificação de modo progressivo que se inicia na conversão, na regeneração, até a nossa morte ou até Jesus voltar. Então, o processo de santificação ele é contínuo e ele vai perdurar para toda a nossa vida. E detalhe, Deus pode te usar um determinado dom num momento, numa fase da sua vida, em outro momento ele não vai te usar com outro dom. Tem gente que acha o seguinte, não, eu tenho o dom. Às vezes Deus até tem concedido a ela de modo contínuo e de maneira mais constante determinado dom. Mas se pela soberania de Deus, Deus entender que não quer mais usá-la naquele dom mais, Deus nunca mais concede. Ou seja, o dom ele pode se manifestar de maneira esporádica. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Né? Por isso eu não entendo ser correto dizer assim, eu tenho um dom de profecia. O correto seria dizer, Deus me usa com o dom de profecia. Entendeu? Porque a ideia de eu tenho o dom de profecia traz a ideia de que você pode usá-lo na hora que você bem entender. Parece que você que manipula o dom. Né? Não, o dom é do Espírito. O dom é do Espírito Santo e ele concede quando ele bem entender, né, para que no que melhor lhe aprouver em prol da edificação da igreja. Não é para o bel prazer daquela pessoa que diz que tem. Então eu particularmente, quando olho para as Escrituras, eu vejo esse entendimento, eu tenho esse entendimento de que o dom Deus nos concede e nos usa para a edificação do corpo. A pessoa que diz, eu tenho um dom de profecia, é um exemplo, né? O dom de cura, dá a entender que ela pode usar a qualquer momento. Uma pessoa pode ter o dom de cura e ela orar por determinado doente e o doente não ser curado. Porque é Deus, né? Acima de tudo, o fator da cura da pessoa está também na soberania de Deus. Está relacionado também à fé do doente? Também. Está relacionado à fé de quem está orando? Também. Mas acima de tudo, sobretudo, para que aquela pessoa seja curada, está a soberania, a vontade de Deus. Qual o propósito de Deus de curar aquela pessoa? Fecha com todas os pormenores, com toda a vontade divina? Está entendendo? Existem muitos fatores, né, envolvidos. Não obstante, ninguém erra em insistir pela supremacia do caráter cristão. Por mais estranho que pareça, é fato comprovado que as pessoas deficientes na santidade podem exibir manifestações dos dons. Não é? Não é estranho? Pois é, mas acontece. Mas devemos considerar os seguintes fatos. Número 1. O batismo no Espírito Santo não faz a pessoa perfeita de uma vez por todas. A doação de poder é uma coisa. A maturidade nas graças cristãs é outra. Então você vai ver muita gente que recebeu o batismo do Espírito Santo por misericórdia, que ela buscou, mas extremamente imatura, cheio de defeitos, cheio de problemas graves, atuando dentro da igreja. Imaturidade total em muitas do seu discurso e muitas do seu comportamento. Então é possível isso acontecer, tá? Não significa necessariamente que essa pessoa está com demônio e tal, também tem que ter esse discernimento, né? Ali você vê pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo, mas extremamente imaturas. Maria vai com as outras, é o crente piolho, né? Você conhece esse crente piolho, não? Só vive indo pela cabeça dos outros. Tanto o novo nascimento quanto o batismo no Espírito Santo são dons da graça de Deus e revelam sua graça para conosco. Todavia, pode haver necessidade de uma santificação pessoal
que se obtenha por meio da operação do Espírito Santo, revelando pouco a pouco a graça de Deus em nós. A operação dos dons não tem um poder santificador. Balaão experimentou o dom profético, embora no coração desejasse trair o povo de Deus por dinheiro. 3. Paulo nos alerta claramente sobre a possibilidade de possuir os dons sem possuir o amor, lembra, que é virtude, que é uma virtude do fruto do Espírito, né? Sérias consequências podem sobrevir àquele que exercita os dons à parte do amor. Primeiro, será uma pedra de tropeço constante para aqueles que conhecem o verdadeiro caráter. Segundo, os dons não lhes são de nenhum proveito. Nenhuma quantidade de manifestações espirituais, nenhum zelo no ministério, nenhum resultado alcançado pode tomar o lugar da santidade pessoal. Perfeito? Então, busque o caráter. O carisma deve ser buscado, sim, mas o alvo maior é o caráter, o fruto. E por fim, a prova doutrinária, né? O Espírito Santo veio para operar na esfera da verdade com relação à divindade de Cristo e sua obra expiatória. É inconcebível que ele contradissesse o que já foi revelado por Cristo a seus apóstolos. Portanto, qualquer profeta, por exemplo, que negue a encarnação de Cristo, não está falando pelo Espírito de Deus. Por mais, meu querido, coloque isso no seu coração, por mais que o profeta seja famoso, tem status de vaso, o vaso é usado. Poxa, ele tem 35 anos na igreja, profeta usado, experimentado por Deus. Pois é, se ele começar a ensinar, trazer ensinos que contrariem a palavra escrita, revelada, sai fora que é laço, chuta que é laço. Como diz uma música aqui no Rio de Janeiro, chuta que é laço, sai fora. Ou seja, a maior de todas as profecias é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Perfeito? Como diz as Escrituras, né? Não julgue o profeta, julgue a profecia. Perfeito? Paulo vai dizer isso. O camarada começa a dizer um monte de coisa que vai contra a palavra de Deus. Você vai ficar dando ouvidos para ele? A gente não vai julgar o profeta por misericórdia. Ele mesmo já se declarou. Se declarou o quê? Falso profeta. Só isso. Ok? Muito bem. Próxima aula nós vamos falar sobre o Espírito Santo na igreja. Perfeito? Deus abençoe, dê o like, comente, compartilhe e até a próxima.